Amados irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Hoje nos reunimos em fé para clamar a Deus com base no poderoso Salmo 33, confiando que Ele protege os seus escolhidos e frustra os planos daqueles que se levantam contra nós. Se você crê no poder da oração e deseja fortalecer sua vida espiritual, já deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esta oração com quem precisa da proteção divina. Juntos, espalhamos a palavra de Deus e edificamos vidas. Pai amado e soberano, nos colocamos diante de Ti neste momento para exaltar o Teu santo nome. Tu és justo, fiel e poderoso. Nada passa despercebido aos Teus olhos, e sabemos que nenhum plano do inimigo pode prevalecer contra aqueles que confiam em Ti. Senhor, vemos no Salmo 33 que a Tua palavra é reta e que todas as Tuas obras são feitas com fidelidade. Por isso, hoje clamamos para que a Tua justiça se manifeste na vida daqueles que têm sido perseguidos, injustiçados e caluniados. Pai, quantas vezes nos deparamos com pessoas que se levantam contra nós sem motivo? Quantas vezes palavras maldosas são lançadas para tentar nos ferir, abalar nossa fé e nos desviar do caminho que traçaste para nós? Mas nós nos firmamos na Tua promessa, pois sabemos que não há sabedoria, entendimento ou conselho que possa resistir à Tua vontade. Senhor, silencia toda língua mentirosa, toda palavra de inveja, toda tentativa do inimigo de nos enfraquecer. Guarda-nos de toda armadilha que possa ser colocada em nosso caminho. Que nenhum plano maligno prospere contra nós, pois está escrito que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Deus poderoso, estende a Tua mão sobre a vida de cada pessoa que ora comigo agora. Se alguém está sofrendo perseguição no trabalho, que a Tua justiça prevaleça. Se há quem esteja sendo caluniado, que a verdade venha à tona. Se há quem esteja sentindo o peso da inveja e da falsidade, que o Senhor traga paz e livramento. Senhor, diante da Tua presença, continuamos clamando pelo Teu agir poderoso sobre nossas vidas. Sabemos que os olhos do Senhor estão atentos àqueles que o temem, e por isso nos colocamos diante de Ti com humildade, reconhecendo que dependemos da Tua graça e da Tua justiça. Não há nada que possa escapar do Teu olhar, nada que passe despercebido diante da Tua sabedoria infinita. Tu conheces os corações, sabes das intenções ocultas e vês além das aparências. Por isso, pedimos que o Senhor nos guarde, nos proteja e nos fortaleça contra toda obra maligna, contra toda língua ferina, contra toda inveja e perseguição que se levanta contra nós. Quantas vezes, Pai, nos sentimos cercados por aqueles que desejam o nosso mal, por aqueles que, movidos pela inveja e pelo orgulho, tentam nos prejudicar. Quantas vezes ouvimos palavras que tentam nos desanimar, sentimos o peso de olhares maldosos, percebemos a falsidade e a injustiça ao nosso redor. Mas sabemos, Senhor, que nenhuma dessas coisas tem poder sobre nós quando estamos debaixo da Tua proteção. A Tua palavra nos ensina que os planos dos ímpios são frustrados, que a sua maldade não prevalece e que aqueles que confiam no Senhor jamais serão envergonhados. Por isso, Pai, nós entregamos em Tuas mãos todas as situações difíceis que temos enfrentado. Se há alguém tentando armar ciladas contra nós, que esses planos sejam desfeitos. Se há palavras sendo lançadas para tentar nos ferir, que elas percam sua força antes mesmo de nos alcançar. Se há pessoas se levantando contra nós, que sejam confundidas, pois confiamos que o Senhor é o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso socorro em tempos de angústia. Fortalece-nos, Senhor, para que não venhamos a desanimar diante das provações. Que nossa fé permaneça inabalável, que nossos pés não vacilem, que nosso coração não se turbe diante das afrontas. Sabemos que o Senhor é justo e que a Tua verdade sempre triunfa. Por isso, descansamos em Ti, pois não há quem possa nos separar do Teu amor. Não importa o que digam, não importa o que façam, não importa as armadilhas que tentem colocar em nosso caminho, pois sabemos que somos guiados por Ti, protegidos por Ti, guardados por Ti. Que o Senhor visite cada pessoa que ora comigo neste momento. Se há alguém aflito por causa de perseguições, traz paz. Se há alguém desanimado por conta das palavras duras que ouviu, traz renovo. Se há alguém sendo vítima de injustiça, age com Tua justiça poderosa. Não permitas que o mal prospere sobre nós, não deixes que a inveja e a falsidade tenham qualquer efeito sobre a nossa vida. Somos Teus, Pai, e em Ti encontramos refúgio seguro. Senhor, seguimos clamando a Ti, pois sabemos que És o Deus que tudo vê, tudo ouve e tudo conhece.
Nada passa despercebido diante da tua justiça, e é por isso que nos colocamos diante do teu altar, buscando a tua proteção contra aqueles que se levantam contra nós. O mundo está cheio de inveja, de línguas mentirosas, de corações que tramam o mal contra o justo, mas nós confiamos em ti, pois sabemos que nenhum plano do inimigo pode prevalecer contra aqueles que vivem sob a tua poderosa mão. Muitas vezes, Pai, sentimos o peso das palavras ditas por aqueles que desejam ver a nossa queda. Palavras de desânimo, de calúnia, de afronta. Palavras que ferem como espadas e tentam nos desviar do caminho que o Senhor traçou para nós. Mas hoje, em oração, declaramos que nenhuma palavra maligna lançada contra nós prosperará. Toda acusação infundada, toda crítica destrutiva, toda mentira inventada para nos prejudicar será anulada pelo teu poder. Pois está escrito que o Senhor desfaz os conselhos dos ímpios e frustra os intentos daqueles que tramam o mal. Quantas vezes somos rodeados por olhares de inveja, por pessoas que não suportam nos ver prosperar, que se incomodam com as bênçãos que o Senhor derrama sobre nós. Quantas vezes sentimos a falsidade se aproximando, aqueles que se dizem amigos, mas no coração guardam intenções ruins. Mas nada disso nos abala, pois estamos firmes na tua promessa. Não confiamos na força do nosso braço, não nos preocupamos com as intenções dos homens, pois sabemos que nossa vitória vem de ti. Senhor, age em nosso favor. Se há alguma armadilha preparada para nos fazer tropeçar, que ela seja desfeita agora. Se há alguém tramando contra nós, que essa pessoa seja confundida. Se há línguas ferinas lançando palavras de derrota sobre nossas vidas, que essas palavras se dissipem no vento, sem jamais nos atingir. Pois tu és o nosso escudo, a nossa fortaleza, a nossa torre segura em tempos de adversidade. Pai, renova as forças daqueles que têm sofrido por causa da inveja, da perseguição e das palavras injustas. Há muitos que carregam um peso no coração por conta da maldade dos outros, há muitos que choram em silêncio por sentirem-se atacados, há muitos que já não sabem mais o que fazer para se livrar da negatividade que os cerca. Mas nesta oração declaramos que o Senhor está agindo, que o Senhor está cuidando de cada um, que o Senhor está colocando por terra toda a obra contrária. Que nenhuma pessoa que ora comigo agora se sinta desamparada, que nenhuma se deixe abater pelo que dizem ou fazem contra ela. Que em vez de preocupação, haja paz. Que em vez de angústia, haja confiança. Que em vez de medo, haja certeza de que o Senhor já decretou a vitória. Pois nós não dependemos da aprovação dos homens, não vivemos para agradar aqueles que nos invejam, não precisamos nos preocupar com os ataques daqueles que nos desejam o mal. Nossa segurança está no Senhor, e é isso que nos dá a certeza de que nada poderá nos derrotar. Segue protegendo-nos, Pai. Segue nos guardando, nos guiando, nos livrando de todo laço oculto. Que cada palavra negativa se torne sem efeito, que cada olhar de inveja perca sua força, que cada intenção maldosa seja dissipada antes mesmo de se concretizar. E que possamos continuar firmes, caminhando sem medo, sabendo que o Senhor vai à nossa frente, abrindo caminhos, destruindo ciladas e nos conduzindo à vitória. Senhor, quantas vezes nos vemos cercados por situações que tentam roubar nossa paz? As palavras maldosas, os julgamentos precipitados, as intenções ocultas daqueles que não suportam ver a nossa caminhada firme. Mas sabemos que nada escapa ao teu olhar, e que cada pensamento, cada ação e cada palavra são pesados por ti com justiça. Muitos não compreendem que a inveja corrói a própria alma de quem a sente. Buscam nos prejudicar, mas, na verdade, apenas se afastam cada vez mais da tua luz. Quantos já foram consumidos pelo desejo de ver o outro fracassar? Quantos se perdem no ódio, na fofoca, nas acusações infundadas? Mas aqueles que permanecem na retidão não precisam temer, pois nada pode atingir aquele que caminha sob a proteção divina. Que possamos seguir em paz, sem nos inquietarmos com aqueles que tramam contra nós. Que a nossa mente esteja firme na certeza de que ninguém pode impedir os planos traçados para a nossa vida. Nenhuma armadilha terá sucesso, nenhuma palavra mal intencionada prosperará, porque aquilo que é edificado sobre a verdade permanece inabalável. Diante das provocações, concede-nos sabedoria para não revidarmos. Ensina-nos a silenciar diante da ofensa, a ignorar aquilo que não vem de ti e a manter nosso olhar fixo no propósito que nos foi confiado. Pois não é o barulho dos opositores que define nosso destino, mas sim a tua vontade. A vida sempre nos coloca diante de desafios inesperados. Em meio às provações, muitas vezes nos deparamos com pessoas que,
por razões que não compreendemos, desejam nos ver tropeçar. São palavras lançadas sem motivo, gestos carregados de intenção, olhares que carregam julgamentos silenciosos. Mas quem mantém o coração firmado na verdade não precisa temer. Nada do que é construído sobre mentiras se sustenta. A falsidade pode até parecer forte por um tempo, mas, no momento certo, tudo que não tem raiz profunda se desfaz. Nenhuma calúnia pode alterar aquilo que foi determinado para a nossa vida. Nenhuma perseguição pode mudar os planos que já foram traçados. Por isso, é preciso confiar sem se abalar. O mundo sempre terá aqueles que não suportam ver a felicidade alheia, que tentam ofuscar a luz de quem caminha com sinceridade. Mas quem permanece firme não se deixa atingir por isso. O olhar deve estar voltado para o que realmente importa, para aquilo que é imutável e verdadeiro. O tempo revela todas as coisas. Quem trama contra o outro, na verdade, cava o próprio caminho de tropeço. Quem espalha palavras venenosas acaba por ser envenenado por elas. Quem age com maldade não encontra paz. E aqueles que seguem com integridade, por mais que enfrentem provações, sempre encontram força para continuar. O tempo sempre se encarrega de colocar cada coisa em seu devido lugar. O que hoje parece confuso, amanhã se esclarece. O que hoje pesa sobre os ombros, amanhã se desfaz como neblina ao amanhecer. Não há mentira que permaneça oculta para sempre, nem maldade que siga sem consequências. Mais cedo ou mais tarde, cada intenção é revelada, cada ato recebe sua devida resposta. Por isso, não há razão para temer aqueles que tramam nas sombras. Não há motivo para carregar no peito a preocupação com o que dizem ou fazem por inveja ou ressentimento. A verdade tem força própria, e quem anda de cabeça erguida não precisa gastar energia tentando provar nada. O tempo sempre favorece quem escolhe o caminho da justiça. É difícil lidar com palavras injustas, com julgamentos precipitados, com ataques que vêm de onde menos se espera. Mas quem compreende a própria essência não se abala com aquilo que não define seu valor. Nenhuma fofoca pode mudar quem se é. Nenhuma mentira pode apagar a verdade. Nenhum desejo de fracasso pode interromper aquilo que já foi determinado. A melhor resposta para a maldade é o silêncio. Não há necessidade de se defender de cada acusação infundada, de tentar convencer quem já decidiu enxergar com olhos de inveja. O que realmente importa está além das opiniões passageiras, além dos comentários vazios, além das intenções alheias. O foco deve permanecer no propósito, e não nos ruídos ao redor. Cada obstáculo superado fortalece ainda mais aqueles que se recusam a desviar do caminho certo. Nada pode impedir quem avança com sinceridade e perseverança. Não importa quantos tentem lançar pedras, não importa quantos desejem ver a queda. A vida não responde aos desejos de quem trama contra os outros, mas sim à firmeza de quem segue sem medo. Que a paz permaneça intocável dentro de cada um. Que os ataques externos percam sua força antes mesmo de alcançar o coração. Que a serenidade seja maior do que qualquer tempestade criada por aqueles que não suportam ver o crescimento dos outros. A resposta mais poderosa para a inveja é continuar crescendo. O maior sinal de vitória é seguir em frente sem se abalar. Seguir em frente exige mais do que força, exige resistência. Não basta apenas suportar os desafios, é preciso manter a clareza para não se deixar afetar pelo que não vale a pena. Muitos perdem tempo respondendo ao que não merece resposta, se desgastando com aquilo que não pode ser mudado. Mas quem aprende a ignorar o que não acrescenta, encontra um caminho mais leve para trilhar. Nem tudo merece atenção. Nem toda provocação precisa de resposta. Nem toda afronta precisa ser combatida. Há batalhas que se vencem apenas com silêncio, há situações que se resolvem sem que seja necessário mover um dedo. Quando se aprende a confiar, a necessidade de provar algo para os outros desaparece. A paz se torna mais valiosa do que qualquer justificativa, e a serenidade passa a ser o maior escudo contra os ataques disfarçados. Os que falam demais sobre os outros, na verdade, falam muito pouco sobre si mesmos. Quem sente necessidade de espalhar boatos, de diminuir o outro, de torcer contra, revela mais sobre o próprio coração do que sobre a pessoa que tenta atingir. E, no final, é essa própria negatividade que os consome, que os impede de avançar, que os mantém presos ao mesmo lugar.
Já aqueles que escolhem caminhar sem carregar ressentimento sabem que nada pode deter quem está focado no que realmente importa. O olhar não se desvia, os pés não se cansam, a mente não se contamina com aquilo que não é essencial. A caminhada se torna mais segura quando se aprende a ignorar o que não constrói, quando se decide que a paz vale mais do que qualquer disputa vazia. Não há motivo para preocupação com o que tramam nas sombras. A luz sempre expõe o que precisa ser revelado. Nada que é baseado em mentiras pode durar para sempre. Nada que é construído sobre falsidade permanece de pé. Quem tenta prejudicar os outros acaba tropeçando nos próprios passos, pois não há vitória para aqueles que caminham sem verdade. O tempo é um grande aliado dos que confiam. Quem é sincero nunca precisa temer, pois cedo ou tarde, a justiça se faz. Não é preciso pressa, não é preciso agir por impulso, não é preciso revidar. Tudo se encaixa no momento certo, cada coisa se alinha conforme deve ser. Enquanto isso, a melhor resposta para qualquer afronta é seguir vivendo, seguir crescendo, seguir avançando sem olhar para trás. A vida sempre apresenta desafios inesperados. Em meio a esses desafios, algumas provações não vêm de circunstâncias difíceis, mas das próprias pessoas ao nosso redor. Há aqueles que se incomodam com o crescimento dos outros, que não suportam ver alguém prosperar, que se alimentam de fofocas e calúnias. Muitas vezes, essas pessoas nem têm um motivo real para agir assim, apenas não conseguem lidar com o fato de que a felicidade de alguém não depende delas. O ser humano tem essa tendência de medir os outros por si mesmo. Quem carrega dentro de si inveja e ressentimento imagina que todos ao redor sentem o mesmo. Quem usa palavras como armas presume que será atacado a qualquer momento. Quem age com falsidade teme ser enganado. Mas quem anda com verdade não precisa desse tipo de preocupação. A tranquilidade vem do coração limpo, da consciência serena, da certeza de que nada pode destruir aquilo que é construído sobre bases firmes. Os ataques sempre virão de alguma forma, mas não se pode permitir que eles abalem a jornada. O mal só encontra espaço onde há brechas, e quem mantém o espírito fortalecido não deixa que nada disso o atinja. A melhor resposta para qualquer afronta é continuar crescendo, sem se deixar contaminar pela negatividade. Aqueles que se preocupam demais em prejudicar os outros acabam ficando para trás, presos no próprio ciclo de frustração. A inveja não fere quem é invejado, fere quem sente. O rancor não atrapalha a vida de quem segue em paz, mas consome lentamente quem escolhe cultivá-lo. Quem se alegra com a queda alheia nunca consegue subir. Quem trama contra o próximo, sem perceber, cava a própria ruína. Por isso, o melhor a se fazer é não carregar essas cargas desnecessárias, não se preocupar com as críticas vazias, não dar espaço para a perturbação que vem de fora. Cada um colhe exatamente aquilo que planta. Quem espalha discórdia não pode esperar paz. Quem lança palavras venenosas não pode reclamar quando elas retornam. Quem deseja ver a destruição dos outros nunca alcançará uma vida plena. É uma lei invisível que rege tudo. Ninguém pode fugir das consequências dos próprios atos. Assim, aqueles que escolhem o caminho da retidão podem seguir sem medo. A verdade sempre prevalece. Mesmo que demore, mesmo que pareça que as injustiças estão ganhando espaço, tudo se equilibra no tempo certo. O que foi construído com integridade permanecerá. O que foi erguido sobre mentiras desmoronará inevitavelmente. Quem se mantém firme naquilo que é certo nunca precisa temer. Que cada passo seja dado com serenidade. Que as palavras destrutivas percam a força antes mesmo de chegar aos ouvidos. Que as intenções maldosas sejam dissipadas antes de se tornarem ações. Que a consciência tranquila seja a maior recompensa para aqueles que escolhem agir com retidão. E que, acima de tudo, ninguém se deixe desviar do propósito por conta de quem não entende o verdadeiro valor da vida. O caminho da paz muitas vezes exige discernimento e paciência. Em um mundo onde a instabilidade parece ser uma constante, é fácil se deixar influenciar por palavras maliciosas ou atitudes negativas. Mas a verdadeira força está naqueles que não se deixam envolver por aquilo que não tem importância. Quem está focado em seguir sua jornada, cumprindo seu propósito, não se desvia por aquilo que é passageiro ou que tenta desestabilizar. Muitas vezes, vemos pessoas que dedicam sua energia em prejudicar os outros, como se sua felicidade dependesse do sofrimento alheio. Mas essa é uma ilusão.
O verdadeiro crescimento vem da construção de algo positivo, da contribuição para o bem, da busca por justiça e não pela destruição. Quem tenta derrubar outros só escava um poço profundo para si mesmo. Cada tentativa de desacreditar alguém, cada palavra amarga, cada ato egoísta, acaba tendo seu preço. O importante é lembrar que a vitória verdadeira não está em ver os outros caírem, mas em crescer de forma sólida, em manter a paz interior, em não se deixar contaminar pela negatividade. Nada é mais forte do que a mente tranquila, a alma em paz, o coração limpo. Aqueles que buscam tirar vantagem dos outros se perdem no processo, enquanto os que caminham com sinceridade e justiça estão sempre um passo à frente. Não se deve temer os que falam mal, os que espalham intrigas, os que se dedicam a ver a derrota dos outros. A vida tem um jeito de corrigir e equilibrar as coisas, e quem está sob a proteção divina sempre encontrará seu caminho. As falsas acusações caem por terra, os planos maliciosos se desfazem, e os corações sinceros permanecem firmes. O que é forjado com mentira nunca se sustenta por muito tempo. Cada um colhe o que planta. Quem semeia discórdia não pode esperar colheitas de paz. Quem age com intenção de prejudicar não experimentará o verdadeiro sucesso. O mal sempre volta para quem o pratica, e a verdadeira paz vem para aqueles que sabem viver com justiça e amor. Quem opta por não alimentar o ódio e a vingança acaba construindo uma vida de bênçãos duradouras. E é assim que deve ser. A paz interior não se conquista com palavras ou gestos agressivos, mas com a prática constante do bem, com a escolha de estar em paz consigo mesmo, com a escolha de seguir a verdade em todos os aspectos da vida. E não importa quantas vezes tentem nos derrubar, não importa quantas pedras sejam jogadas em nosso caminho, pois cada passo dado com sinceridade e fé nos aproxima ainda mais da verdadeira vitória. Que cada coração que ora conosco agora sinta o alívio dessa paz. Que cada alma descanse no poder da verdade. Que a certeza de que a justiça divina age em favor dos justos traga calma e renovação. E que a força para continuar a jornada, sem se abalar pelos ataques externos, seja renovada em cada um de nós. Em nossa caminhada, é comum encontrarmos aqueles que nos desafiam de maneiras inesperadas, que tentam desestabilizar nossa paz com palavras de maldade ou atitudes que não fazem sentido. No entanto, é essencial entender que essas ações não têm poder sobre nossa felicidade e nosso propósito. A vida é um reflexo das escolhas que fazemos, e por mais que o inimigo tente desviar nossa atenção, a verdade sempre prevalecerá. Quando alguém se dedica a espalhar falsidades ou a criar discórdia, está apenas expondo sua própria fragilidade. Essas atitudes não têm a força de afetar a verdadeira essência de quem segue com o coração puro e o espírito tranquilo. Pois, ao fim, o que se constrói com a mentira não pode resistir à luz da verdade. As intenções maldosas podem até gerar ruídos momentâneos, mas nunca terão a força necessária para derrubar quem tem seus alicerces firmados em Deus. O mais importante é não se deixar consumir pela negatividade que os outros tentam gerar. Não devemos perder a energia tentando convencer aqueles que se alimentam da inveja ou da fofoca, pois sua visão está turvada pela maldade. O coração sincero e a mente serena não se distraem com o que vem de fora, mas continuam focados no que realmente importa: a paz interior, a verdade e o bem que se faz a cada passo. A resposta mais eficaz contra a inveja e as atitudes destrutivas é seguir em frente, sem se desviar do caminho. Quem está comprometido com a verdade e com a paz não precisa de aprovação de quem ainda não compreende seu valor. O inimigo pode tentar, mas nunca terá sucesso quando a força de vontade é maior que a tentativa de derrubar. Cada um colherá o que plantar, e o campo de quem semeia o bem sempre será fértil. Lembre-se de que, por mais que a perseguição ou as palavras maldosas possam surgir, elas não têm poder para mudar a direção de sua vida, a menos que você permita. O foco deve ser sempre no propósito de vida, na missão que cada um tem diante de si. Aqueles que tentam atrapalhar esse caminho estão apenas revelando suas próprias inseguranças e limitações, enquanto você segue firme, confiando que a justiça divina cuidará de todas as situações. Deus tem o controle de cada situação, e nada escapa ao seu olhar atento. Ele é o guardião da verdade e da justiça. Aqueles que tentam espalhar falsidades ou agir com intenção de prejudicar os outros não podem escapar da providência divina. É a Ele que devemos confiar para lidar com os que se levantam contra nós, pois Ele sempre fará justiça. Cada injustiça cometida será corrigida no tempo certo, e os corações sinceros serão recompensados. Por isso, sigamos em frente,
sem nos deixar afetar pelas palavras e ações daqueles que buscam a nossa queda. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças do mal que tentam nos desviar da paz. A nossa vitória já está garantida, pois aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. E com ele ao nosso lado, nada pode nos atingir de verdade. Ao longo de nossa jornada, é inevitável que encontremos obstáculos criados por aqueles que, ao invés de buscar a paz, se dedicam a semear a discórdia. São pessoas que não compreendem que a verdadeira força vem da harmonia, da união e do respeito. Elas se deixam guiar pela inveja, pelo desejo de diminuir o outro, sem perceber que, ao fazer isso, apenas se afastam da verdadeira paz que só pode ser encontrada em Deus. Não devemos permitir que essas atitudes desestabilizem o nosso propósito de vida. Quem se propõe a viver com integridade não deve ser afetado pelas palavras negativas de quem não entende a verdadeira essência da caminhada. O foco deve estar sempre na nossa missão, em servir com amor, em buscar a verdade e a justiça, independentemente do que se passa ao nosso redor. A paz interna é o maior tesouro que podemos ter, e essa paz não deve ser comprometida pelas ações de quem busca o mal. Muitas vezes, as pessoas que nos atacam não fazem ideia do impacto que suas palavras podem ter. Elas agem movidas pelo impulso da inveja ou do rancor, acreditando que sua felicidade depende da infelicidade dos outros. Mas, ao invés de nos deixarmos levar por essas palavras, devemos escolher seguir firmes, confiantes de que Deus está conosco, guiando cada um de nossos passos. Aquelas que tentam nos derrubar se perdem, pois, ao agir com maldade, se afastam da luz, enquanto nós seguimos sendo iluminados pela verdade. A serenidade é um dos maiores presentes que podemos cultivar. Quando somos desafiados por palavras ou ações que não vêm de Deus, devemos manter a calma, não reagir com raiva ou frustração, mas confiar que, no tempo certo, a verdade prevalecerá. O Senhor é justo e não deixa que os maus planos prosperem. As mentiras caem por terra, os ataques se desfazem, e aqueles que persistem em agir com maldade acabam se encontrando com as próprias consequências de suas escolhas. Devemos sempre lembrar que o mal não tem poder sobre aqueles que confiam em Deus. Ele é nosso refúgio e fortaleza, e sob sua proteção, nada poderá nos atingir. A confiança em sua justiça nos dá a tranquilidade para seguir em frente, sabendo que não estamos sozinhos. Por mais que as lutas venham, Ele é aquele que nos fortalece e nos guia para que possamos vencer. Portanto, ao enfrentarmos as adversidades, lembremos que nossa força não vem das palavras dos outros, nem das dificuldades impostas. Nossa força vem de Deus, que nos dá a capacidade de seguir em frente, de ser resilientes, de manter a paz e de continuar fazendo o bem. Aqueles que nos atacam não sabem o que nos fortalece, e é por isso que, mesmo diante da oposição, seguimos firmes, sabendo que nossa vitória está garantida. Com isso, seguimos confiantes, com a certeza de que estamos protegidos pela graça divina, sabendo que ninguém pode nos afastar do propósito que Deus tem para nossas vidas. Ele é nosso escudo, e quem confia nele jamais será envergonhado. Assim, seguimos em paz, com o coração tranquilo, confiando em seu poder para corrigir toda injustiça e fazer prevalecer a verdade. À medida que seguimos nossa jornada, é natural que algumas pessoas busquem nos tirar do nosso caminho. Elas podem tentar nos provocar com palavras, fazer críticas destrutivas ou até mesmo tentar nos prejudicar de formas que não compreendemos à primeira vista. Porém, a verdadeira sabedoria está em saber que tais atitudes não têm poder sobre aqueles que estão firmemente alicerçados na verdade. Deus, em sua infinita sabedoria, nos ensina a não revidar, a não ceder ao impulso da vingança, mas a continuar trilhando o caminho da retidão, mantendo a calma, a serenidade e a confiança de que Ele está no controle de tudo. Quando conseguimos entender que a nossa paz não depende de como os outros nos tratam, mas da nossa escolha de seguir o bem, então nos tornamos inabaláveis diante das adversidades. Aquele que tenta nos fazer cair com palavras ou ações maliciosas não compreende que suas intenções não podem afetar o nosso destino. O Senhor é a nossa força e a nossa proteção. Quando alguém se levanta contra nós com o objetivo de nos ver derrotados, está apenas se expondo ao vazio da própria maldade, enquanto nós seguimos recebendo sustento e a orientação de Deus para vencer. É importante que, em momentos de dificuldade, possamos olhar para essas situações como oportunidades para crescer, para nos fortalecer ainda mais. Cada desafio enfrentado, cada ataque superado, nos aproxima de quem realmente somos em Cristo. Não podemos permitir que a negatividade de outros defina nosso valor ou nos desvie do propósito que Deus estabeleceu para nós.
Os que nos criticam, os que nos atacam, não têm a visão de quem verdadeiramente somos. Eles não conseguem ver a luz que brilha dentro de nós, não conseguem perceber o que Deus está fazendo em nossa vida. Eles tentam nos reduzir, nos diminuir, mas suas ações não têm o poder de nos destruir. Pelo contrário, nos fortalecem e nos aproximam mais do que Deus deseja para nós. Nosso propósito não é agradar aos homens, mas a Deus. Nossa missão não é ser aprovados por aqueles que não entendem a verdade, mas sim seguir o caminho da justiça, mesmo quando ele parece mais difícil. Quem vive para agradar a Deus não precisa se preocupar com as críticas ou com as fofocas que tentam desestabilizar. A confiança em sua direção nos permite avançar, sabendo que Ele sempre proverá o que é necessário para a nossa vitória. Cada passo que damos na direção do bem, cada ato de fé e perseverança, é uma manifestação da presença de Deus em nossas vidas. E quando vivemos com esse entendimento, as palavras maliciosas perdem seu poder, as intenções negativas ficam sem efeito. Afinal, quem está com Deus é mais forte do que qualquer força contrária. Ao invés de se abalar com os ataques que vêm de fora, devemos continuar focados no nosso propósito, nas boas ações, naquilo que Deus nos chama a fazer. O Senhor nos garante que, por mais que o mal tente nos rodear, Ele nos livrará de todos os perigos e nos conduzirá por um caminho de paz e vitória. Nada, nem ninguém, pode nos separar de sua proteção, e com isso em mente, seguimos firmes em nossa caminhada. É natural que, ao longo da vida, encontremos aqueles que buscam nos desestabilizar, seja por inveja, raiva ou incompreensão. Mas é importante entender que essas atitudes não têm o poder de mudar o curso da nossa jornada, a não ser que permitamos que isso aconteça. A chave para seguir em paz está em não permitir que o mal que outros tentam semear em nossas vidas tenha um impacto duradouro. Quando a nossa fé é maior do que os desafios, conseguimos ver cada obstáculo como uma oportunidade para crescer e fortalecer nossa confiança em Deus. Os que nos atacam não conhecem o plano de Deus para nossas vidas, não sabem o quanto somos amados e protegidos por Ele. Eles não entendem que as palavras maliciosas, as ações egoístas, não têm o poder de nos impedir de seguir em frente, porque nossa força vem de uma fonte que nunca seca, que nunca falha. Deus está conosco, e Ele é maior do que qualquer dificuldade que possamos enfrentar. Quando nos deparamos com pessoas que tentam nos fazer cair, que espalham mentiras ou distorcem a verdade, devemos lembrar que o que elas tentam destruir não pode ser destruído. O que é construído sobre a rocha da verdade permanece firme. Por isso, a nossa resposta deve ser o silêncio da confiança, o caminhar sereno, sabendo que Deus tomará conta de todas as coisas. Não precisamos lutar nossas batalhas sozinhos. Quando descansamos em Ele, Ele luta por nós. Aqueles que se alimentam da fofoca, da mentira, não compreendem o peso da destruição que estão gerando. Muitas vezes, estão apenas tentando preencher um vazio em suas próprias vidas, sem saber que o mal que espalham volta para eles. Mas, ao contrário, aqueles que escolhem o caminho da verdade, da integridade, encontram paz e vitória. Não há como o mal vencer aqueles que têm Deus ao seu lado, pois a luz sempre dissipa as trevas. Em vez de reagir com raiva ou frustração, devemos lembrar que a verdadeira força está em permanecer firme, em seguir o caminho da justiça e da paz, sem ser arrastado pela negatividade dos outros. Não devemos nos perder em batalhas que não valem a pena. O foco deve estar sempre na nossa missão, no propósito maior que Deus tem para nossas vidas. E, ao fazer isso, a serenidade vai tomando conta de nosso espírito, e somos protegidos de toda perturbação externa. Deus nos guia por caminhos de paz. Quando escolhemos caminhar segundo a sua vontade, tudo o que acontece em nossa vida tem um propósito. Nenhuma dificuldade, nenhum ataque, nenhuma palavra maliciosa pode nos desviar do caminho que Ele preparou para nós. Aqueles que buscam nos tirar do caminho de Deus não têm poder, pois o Senhor é o nosso escudo, nossa fortaleza e a nossa proteção. Por isso, ao enfrentarmos as dificuldades da vida, devemos manter o coração em paz e os olhos firmes no futuro que Deus nos prometeu. Sabemos que Ele é fiel e que, por mais que as circunstâncias possam parecer desafiadoras, Ele está sempre trabalhando em nosso favor, corrigindo injustiças e fortalecendo nossa fé. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem fofocas, nem inveja, nem maldade podem nos atingir, porque estamos sob sua proteção. E ao caminhar sob essa certeza, nossa vida se torna um reflexo da paz que vem dele, e o mal perde a força. Seguimos confiantes, sabendo que Ele é maior do que qualquer oposição que enfrentemos,
e que nossa vitória já está garantida. À medida que enfrentamos os desafios e as adversidades que surgem em nosso caminho, é essencial compreender que nossa força não vem de nossas próprias habilidades ou da capacidade de lidar com as situações. A verdadeira força vem de Deus, que nos capacita a superar qualquer obstáculo, a resistir às tentações e a não nos deixar arrastar pelas palavras maldosas ou atitudes destrutivas de outros. Quando temos a certeza de que Ele está conosco, podemos seguir em frente com coragem, sabendo que nada pode nos abalar. As dificuldades podem até surgir, as perseguições podem até nos alcançar, mas em Deus encontramos a nossa paz. Ele nos dá a sabedoria para entender que os ataques dos outros não definem quem somos, e que nossa identidade está firmemente enraizada na Sua palavra e no seu amor. Podemos até ser alvo de críticas ou injustiças, mas o Senhor nunca nos abandonará. Ele sempre será nossa força, nossa rocha, o nosso refúgio em tempos de angústia. Aqueles que tentam nos prejudicar, que se entregam à maldade e à fofoca, não compreendem o valor de viver com integridade. Eles se perdem no caminho da destruição, enquanto nós seguimos firmes na certeza de que Deus corrige toda injustiça. Ele sabe de todas as mentiras, conhece todas as intenções maliciosas, e no seu tempo, Ele agirá em favor daqueles que são justos e puros de coração. Portanto, não precisamos lutar com nossas próprias forças. Quando entregamos nossos problemas nas mãos de Deus, Ele os resolve da melhor maneira possível, com justiça e amor. Devemos sempre lembrar que, ao longo de nossa caminhada, a principal batalha não é contra as pessoas que nos atacam, mas contra as forças espirituais que querem nos desviar do caminho da verdade. Aquelas pessoas que se deixam levar pela inveja, pelo rancor ou pelo desejo de prejudicar, são apenas instrumentos do mal, mas em Cristo somos mais do que vencedores. Não importa o que os outros façam ou digam, nossa segurança está em saber que somos amados por Deus e que Ele jamais nos deixará desamparados. O que realmente importa é mantermos nossos corações limpos, nossas intenções puras e a nossa fé inabalável. Quando buscamos a paz e a justiça, não há como o mal prevalecer. Aqueles que semeiam o mal colherão o que plantam, mas aqueles que seguem a vontade de Deus serão protegidos, guiados e abençoados. Não precisamos nos preocupar com as ações dos outros, porque a nossa confiança deve estar sempre em Deus. Ele é o nosso pastor, e nada poderá nos faltar. Assim, mesmo quando nos deparamos com situações desafiadoras ou injustas, devemos manter a serenidade, sabendo que estamos sob a guarda divina. Nada pode nos atingir de verdade, porque o Senhor é nosso defensor, nosso escudo. Ele nos fortalece, nos dá coragem e nos capacita a permanecer firmes diante de qualquer adversidade. E à medida que avançamos em fé, podemos ter a certeza de que estamos no caminho certo, protegidos e guiados por seu amor infalível. Ao longo dessa jornada, as palavras e ações negativas dos outros não têm poder sobre nós, porque Deus nos dá a capacidade de seguir em frente, sem nos deixar arrastar por tudo o que nos tenta desestabilizar. Nossa confiança está em Suas promessas, que nunca falham, e nossa paz vem do entendimento de que Ele cuida de nós, em cada detalhe de nossa vida. Em momentos de adversidade, é comum que nos perguntemos por que devemos continuar, especialmente quando somos atacados sem motivo ou quando enfrentamos dificuldades que parecem surgir do nada. A resposta está na compreensão de que não estamos sozinhos. Deus nunca nos abandona, mesmo nos momentos mais desafiadores. Ele conhece cada situação em nossa vida e, em seu tempo, Ele agirá de maneira justa, corrigindo o que precisa ser corrigido e nos guiando para o que é melhor. Às vezes, podemos nos sentir desanimados ou até mesmo frustrados com os ataques que recebemos de pessoas que buscam nos derrubar. No entanto, é essencial lembrar que esses ataques não têm poder sobre nossa paz interior. A paz que Deus nos oferece vai além das circunstâncias externas. Ela vem de saber que Ele tem o controle de tudo e que, ao confiarmos em Ele, podemos descansar, sabendo que Ele nos protegerá de todo o mal. Por mais que as palavras ou atitudes de quem nos deseja o mal tentem nos atingir, elas não podem definir nossa vida, nosso valor ou nosso destino. Somos filhos de Deus, e Ele é quem nos fortalece. Cada dificuldade enfrentada é uma oportunidade de crescer mais perto de Deus, de aprender a depender mais de Sua força e sabedoria. E a cada passo dado com fé, estamos mais preparados para enfrentar o que está por vir, sabendo que Ele está conosco, guiando-nos e protegendo-nos. Deus, em Sua infinita bondade, transforma até mesmo as situações mais difíceis em lições de fé, perseverança e confiança. Quando olhamos para trás e vemos o quanto já superamos,
podemos perceber que cada desafio que enfrentamos foi, na verdade, uma oportunidade de fortalecer nosso caráter e nossa fé. O Senhor não nos permite passar por dificuldades sem uma razão. Ele sempre usa esses momentos para nos moldar e nos preparar para algo maior. Os que tentam nos ferir, os que espalham mentiras ou desejam nos ver caídos, podem até ter sucesso momentâneo, mas jamais terão a última palavra. Deus sempre se levanta em defesa dos justos. Ele faz justiça, e sua justiça é perfeita. Não importa o quanto o mal tente prevalecer, o Senhor sempre vence. Ele trará à tona a verdade e dissipará a escuridão. E aqueles que tentam prejudicar o próximo, em algum momento, terão que enfrentar as consequências de suas próprias escolhas. É por isso que, em vez de nos desesperarmos ou tentarmos lutar com as nossas próprias forças, devemos colocar nossa confiança em Deus. Ele conhece nossos corações, sabe o que precisamos, e em sua infinita sabedoria, Ele age para o nosso bem. Devemos seguir firmes, mantendo nossa integridade e nossa fé, sabendo que Ele está conosco em cada passo da caminhada. Quando colocamos nossas preocupações diante dele, podemos descansar, confiantes de que Ele tomará conta de tudo. Em momentos de perseguição ou dificuldades, a serenidade é o maior testemunho de nossa fé. Quando permanecemos calmos e confiantes no Senhor, mostramos ao mundo que nossa paz não depende das circunstâncias, mas de quem Deus é em nossas vidas. A presença de Deus em nossa vida nos dá uma paz que transcende o entendimento humano, e é essa paz que devemos buscar em todas as situações. Portanto, continuemos firmes, confiantes na proteção divina. Nada pode nos atingir sem que Deus permita, e quando Ele permite, é porque Ele tem um propósito maior para a nossa vida. Ele nunca nos dará mais do que podemos suportar, e sempre nos dará a força necessária para vencer cada desafio. Em tudo, podemos confiar que Ele está no controle, e, no final, a sua vitória será a nossa também. Em vez de reagirmos com raiva ou frustração, devemos usar esses momentos como oportunidades para refletir sobre o que podemos aprender com cada experiência. Quando nos entregamos a Deus, Ele nos dá a sabedoria necessária para lidar com as adversidades e nos ensina a buscar sua paz, mesmo em meio à tempestade. A paz que vem de Deus não é uma paz superficial, que depende das circunstâncias externas. Ela é profunda, constante e inabalável, independentemente das situações que enfrentamos. Muitas vezes, aqueles que nos atacam ou que tentam nos prejudicar não entendem o impacto que suas ações podem ter em nossas vidas. Eles agem movidos pela inveja, pela raiva ou pelo medo, mas não percebem que estão apenas se afastando da paz e da luz de Deus. Quando escolhemos seguir o caminho da verdade, não devemos nos deixar levar pelas palavras ou ações maliciosas daqueles que buscam nos fazer mal. Em vez disso, devemos continuar com confiança em Deus, sabendo que Ele está trabalhando em nosso favor. Mesmo quando o mal parece prosperar ao nosso redor, devemos lembrar que a vitória já foi conquistada por Cristo na cruz. Ele venceu o pecado, a morte e todo o poder do mal. Quando colocamos nossa fé nele, sabemos que a vitória é nossa, pois estamos firmados no seu amor e na sua justiça. Nada pode nos separar de sua presença, e nada pode destruir o plano perfeito que Ele tem para nossas vidas. Mesmo que o inimigo tente nos derrubar, Deus sempre nos levanta, nos fortalece e nos dá a força necessária para seguir em frente. O mal pode até tentar nos atingir, mas a verdade e o poder de Deus sempre prevalecerão. As palavras maliciosas e as ações destrutivas de outros não têm o poder de nos afetar de maneira duradoura, pois a nossa segurança não está em nossas próprias forças, mas na fidelidade de Deus. Ele é nosso refúgio e fortaleza, nossa rocha em tempos de dificuldades. Quando nos firmamos nele, encontramos a paz que só Ele pode oferecer, e, com essa paz, podemos enfrentar qualquer adversidade com confiança e serenidade. Portanto, ao olharmos para o futuro, devemos fazer isso com fé e esperança. Deus está no controle de tudo, e Ele tem um plano perfeito para nossas vidas. Mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, devemos confiar que Ele está nos guiando e nos preparando para algo maior. E, enquanto caminhamos em sua direção, podemos ter a certeza de que Ele nos protegerá e nos sustentará, pois nada pode nos separar de seu amor. À medida que continuamos nossa jornada de fé, é essencial lembrar que cada passo dado com confiança em Deus é um passo em direção à vitória. As dificuldades podem surgir a qualquer momento, mas quando somos alicerçados na palavra de Deus, elas não nos abalam de forma definitiva. O Senhor é quem nos sustenta, nos fortalece e nos guia por caminhos de paz e justiça.
Quando focamos em sua bondade e fidelidade, podemos enfrentar qualquer adversidade com coragem, sabendo que Ele sempre estará ao nosso lado. O caminho da fé nem sempre é fácil, e muitas vezes podemos nos deparar com obstáculos que parecem insuperáveis. No entanto, é nesses momentos que devemos lembrar das promessas de Deus. Ele promete estar conosco em todos os momentos, oferecendo-nos a sua proteção, direção e paz. Quando entregamos nossas preocupações a Ele, podemos descansar, sabendo que Ele tomará conta de cada situação e agirá em nosso favor. Por mais que os ataques e as palavras de maldade possam tentar nos derrubar, devemos olhar para esses momentos como uma oportunidade de crescer mais em fé. Em vez de nos perdermos em raiva ou frustração, podemos escolher confiar em Deus e em seu poder para transformar nossas situações. Ele é capaz de converter qualquer mal em bem, de restaurar o que foi perdido e de nos dar a força para superar os desafios que surgem em nosso caminho. Quando alguém tenta nos prejudicar, é importante lembrar que não estamos sozinhos. Deus conhece cada coração, cada intenção, e Ele é justo em todos os seus caminhos. Ele não permitirá que sejamos derrotados por aqueles que nos atacam. Pelo contrário, Ele nos levantará, nos fortalecerá e nos conduzirá por caminhos de vitória. As palavras maliciosas ou os atos de inveja não têm poder sobre nós quando confiamos plenamente em Ele. Somos mais que vencedores, pois nossa força vem de Deus, e Ele é maior do que qualquer força contrária. Quando olhamos para o futuro com os olhos da fé, sabemos que, mesmo que as dificuldades ainda surjam, estamos preparados para enfrentá-las com confiança. Deus nunca nos deixará desamparados. Ele é a nossa rocha, nosso refúgio seguro em tempos de angústia. Nada pode nos separar do seu amor e da sua proteção, e é com essa certeza que avançamos, sabendo que Ele está no controle de tudo. É por isso que, em cada situação, devemos manter nossos olhos fixos em Deus e não nas circunstâncias ao nosso redor. Quando escolhemos viver pela fé, não somos guiados pelos desafios que enfrentamos, mas pela certeza de que Deus está conosco em cada passo do caminho. Ele é o nosso escudo, nossa força e a nossa esperança. E com Ele, nada pode nos deter. Em momentos de dificuldade, ao olharmos para Deus, encontramos a paz que precisamos. Quando nos entregamos completamente ao seu cuidado, Ele nos ajuda a manter o equilíbrio, a serenidade e a confiança, independentemente do que está acontecendo ao nosso redor. Ele nunca falha e sempre age de maneira perfeita em nossas vidas. Assim, ao olharmos para situações que nos rodeiam, devemos lembrar que, por mais que o mal tente prevalecer, Deus está no controle e Ele sempre nos conduz à vitória. Ele nos fortalece, nos guia e nos dá tudo o que precisamos para seguir em frente com fé e confiança. Não importa o quanto os outros possam tentar nos derrubar, estamos debaixo da proteção divina, e é por essa razão que avançamos com a certeza de que venceremos. Muitas vezes, o inimigo tenta nos desviar do caminho da paz, semeando confusão e dúvida em nossos corações. No entanto, quando temos a certeza da presença de Deus em nossas vidas, nada pode nos tirar dessa paz. A paz que Deus oferece não é circunstancial, ela é duradoura e nos fortalece para que possamos continuar com coragem, mesmo quando as dificuldades parecem imensas. Em Sua presença, encontramos o refúgio que precisamos para restaurar nosso espírito e renovar nossa força. Não importa o quão intensos sejam os ataques do inimigo ou as palavras maliciosas que tentam nos atingir. A verdade de Deus sempre prevalecerá. Ele é a nossa rocha, a nossa defesa contra qualquer mal. Quando confiamos em Ele, podemos estar certos de que Ele sempre nos protegerá. Não precisamos lutar sozinhos, porque Ele é o nosso guerreiro, lutando nossas batalhas e nos garantindo a vitória. O Senhor é mais poderoso do que qualquer adversidade, mais forte do que qualquer oposição. É fundamental lembrar que os ataques que enfrentamos, as palavras que tentam nos derrubar e as ações que buscam nos prejudicar não têm o poder de nos separar do amor de Deus. A única coisa que pode nos afastar de Sua paz é o nosso afastamento dele. Mas, se permanecermos firmes em Sua palavra e confiarmos na Sua direção, Ele sempre nos levará à vitória. As dificuldades são apenas um estágio, e a vitória já está garantida, porque Deus é fiel e sempre cumpre Suas promessas. À medida que enfrentamos os momentos difíceis, devemos aprender a descansar na confiança de que o Senhor está no controle. Não há nada que aconteça em nossas vidas sem que Ele tenha pleno conhecimento e soberania sobre tudo. Ele nunca permite que enfrentemos uma situação que não possamos superar. Em Sua infinita sabedoria,
Ele sabe exatamente o que precisamos para crescer e nos fortalecer. Cada dificuldade que passamos é uma oportunidade de nos aproximarmos mais de sua presença e de confiar mais profundamente no seu amor e cuidado. Enquanto o mal tenta se levantar contra nós, devemos lembrar que, em Deus, temos tudo o que precisamos para resistir. Ele nos dá a força para seguir em frente, a sabedoria para tomar decisões corretas e a paz que excede todo entendimento para enfrentar cada adversidade. Em vez de nos perdermos em preocupações ou ansiedades, podemos descansar em sua confiança, sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas e que, no tempo certo, Ele nos guiará para a vitória. O caminho da fé nem sempre será sem desafios, mas a boa notícia é que Deus nunca nos abandona. Sua presença conosco é constante, e sua proteção é garantida. Mesmo quando o inimigo tenta nos atingir com palavras cruéis ou ações injustas, podemos ter a certeza de que Deus está trabalhando em nosso favor. Ele está em nosso lado, nos defendendo, nos fortalecendo e nos capacitando a resistir a todas as tentações e dificuldades. E, em tudo isso, o seu amor nunca falha. Enquanto caminhamos pela vida, é importante lembrar que Deus está conosco, não apenas nos momentos de alegria, mas também nas dificuldades. Ele nunca nos deixa sozinhos, mesmo quando enfrentamos os desafios mais difíceis. A palavra de Deus nos ensina que Ele está perto dos que têm o coração quebrantado, dos que estão passando por tribulações. Quando nos sentimos fracos ou desanimados, podemos ter certeza de que Ele nos fortalece e nos dá a coragem necessária para seguir em frente. Não importa quão grandes sejam os desafios ou as adversidades, Deus é maior do que tudo o que podemos enfrentar. Ao olharmos para trás, podemos perceber quantas vezes Ele nos sustentou nos momentos mais difíceis, quando achávamos que não conseguiríamos continuar. Ele foi nossa força, nossa rocha e nossa proteção. Em seu amor, Ele nos guia, nos acolhe e nos dá a certeza de que sempre estará conosco. Ele é a nossa luz em meio às trevas, a nossa esperança quando tudo parece perdido, e a nossa paz quando as tempestades da vida ameaçam nos arrastar. Quando somos atacados por palavras de malícia, fofocas ou inveja, é natural sentir-se ferido, mas precisamos lembrar que essas palavras não definem quem somos. Nossa identidade está em Cristo, e Ele nos vê como seus filhos amados. Aqueles que tentam nos ferir não têm o poder de nos atingir, porque Deus é o nosso defensor. Ele é aquele que luta por nós, que nos protege de todo o mal e que nos dá a vitória sobre os que tentam nos destruir. Não devemos permitir que as palavras negativas dos outros alterem a nossa paz ou a nossa confiança em Deus. Em vez de focarmos nas ações de quem nos deseja o mal, devemos focar em Deus e na sua fidelidade. Ele é a nossa força, e é nele que devemos confiar, em todas as circunstâncias. Quando escolhemos viver de acordo com sua palavra e buscar sua direção, podemos ter certeza de que Ele nos guiará para o que é melhor. Mesmo quando o mal tenta se levantar contra nós, sabemos que Deus está no controle e que, no seu tempo, Ele agirá em nosso favor. É importante entender que, embora o mal possa tentar prevalecer momentaneamente, a verdade e a justiça de Deus sempre prevalecerão. Ele é o Deus justo que defende os seus filhos, e Ele nunca permitirá que sejamos derrotados pelos ataques do inimigo. Mesmo quando enfrentamos perseguições, podemos descansar na confiança de que Deus está conosco, nos guiando e nos fortalecendo. Não importa quantos obstáculos se levantem, sabemos que Ele nos dará a vitória. Cada momento de dificuldade é uma oportunidade para crescermos mais na fé e no caráter. Em cada batalha, podemos aprender a depender mais de Deus, a confiar mais plenamente em sua vontade e a reconhecer que Ele é quem nos fortalece. Mesmo quando as palavras e as ações de outros tentam nos atingir, devemos lembrar que nossa confiança está em Deus, e Ele é maior do que qualquer situação adversa. A cada passo dado com fé, nos tornamos mais fortes, mais confiantes em sua proteção e mais preparados para enfrentar os desafios que virão. Assim, em vez de ficarmos focados no que os outros dizem ou fazem, devemos focar em Deus, na sua fidelidade e em suas promessas. Ele é a nossa fonte de paz, nossa rocha inabalável. Quando permanecemos em sua presença, encontramos o refúgio e a força para seguir em frente, não importando o que aconteça ao nosso redor. Ele é a nossa segurança, e, com Ele, podemos enfrentar tudo com coragem, sabendo que a vitória é certa. É importante, em todos os momentos, mantermos nosso foco em Deus, principalmente quando nos sentimos ameaçados ou cercados pelas dificuldades. A vida cristã não nos isenta dos desafios, mas, ao contrário, nos ensina como enfrentar os momentos difíceis com coragem,
confiança e fé. Cada desafio que enfrentamos não é um obstáculo para nossa paz, mas uma oportunidade para mostrarmos que a nossa confiança está em algo muito maior do que nós mesmos. Quando nos voltamos para Deus, Ele nos dá a força necessária para avançar, mesmo nos momentos de tribulação. Deus não apenas permite que enfrentemos dificuldades, Ele usa essas experiências para nos amadurecer e fortalecer. Não devemos ver as adversidades como um sinal de fraqueza, mas como um convite para experimentar o poder de Deus em nossa vida. À medida que enfrentamos dificuldades, podemos ter a certeza de que não estamos sozinhos. Deus está conosco, Ele nos guia e nos fortalece, e Sua presença é a garantia de que superaremos qualquer desafio. Em cada situação, é essencial lembrar que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades espirituais que buscam nos enfraquecer. Porém, a boa notícia é que, com Deus ao nosso lado, somos mais do que vencedores. A batalha não é nossa, é do Senhor. Ele já nos deu a vitória através de Jesus Cristo, e, por isso, nada pode nos separar do seu amor e da sua proteção. Não importa o que o inimigo tente fazer, ele não tem poder sobre aqueles que estão firmados em Deus. A presença de Deus em nossas vidas nos garante que, por mais que o mal tente se levantar, ele não prevalecerá. Deus é nossa força, nosso refúgio e nossa fortaleza. Ele é quem nos capacita a resistir e a vencer os ataques do inimigo. Quando escolhemos confiar em Ele e buscar sua ajuda, estamos posicionados para experimentar a paz e a vitória que só Ele pode oferecer. Não precisamos lutar sozinhos, porque Ele é nosso defensor e nosso protetor. Quando somos atacados por palavras maliciosas ou ações injustas, precisamos lembrar que nossa identidade não está no que os outros pensam de nós, mas no que Deus pensa de nós. Ele nos vê como seus filhos amados, e nada pode mudar esse fato. Mesmo que o inimigo tente destruir nossa paz ou nos colocar em uma posição de fraqueza, Deus está conosco, e é Ele quem nos fortalece para continuar. Quando buscamos refúgio em Sua palavra e em Sua presença, encontramos a força para permanecer firmes diante de qualquer situação. Nosso Deus é fiel em todas as Suas promessas, e, por mais que as circunstâncias possam tentar nos abalar, sabemos que Ele nunca falhará. Ele está sempre trabalhando em nosso favor, nos guiando em todas as situações, e nos levando de vitória em vitória. Quando colocamos nossa confiança em Ele, podemos ter a certeza de que Ele cuidará de todos os detalhes de nossas vidas. Nada pode nos separar de seu amor e de sua proteção. Ele é nossa segurança em tempos de adversidade. À medida que avançamos, devemos continuar firmes na nossa fé, confiando que, por mais desafiadoras que as circunstâncias possam ser, Deus sempre estará ao nosso lado. Não há nenhum mal que possa nos alcançar sem que Deus o permita, e mesmo assim, Ele sempre estará conosco para nos dar a força necessária para superá-lo. Quando permanecemos fiéis, confiantes em Sua palavra e em seu cuidado, podemos estar certos de que Ele nos conduzirá à vitória final. A nossa confiança deve estar completamente em Deus, pois Ele é a nossa fonte de força, de paz e de segurança. Podemos descansar, sabendo que, ao nos colocarmos nas mãos de Deus, estamos em segurança. Ele conhece nossas necessidades, Ele vê nossos corações, e Ele é o único capaz de nos dar a verdadeira paz que excede todo entendimento. Quando colocamos nossa confiança em Ele, podemos descansar tranquilos, sabendo que Ele sempre tem o controle sobre tudo e que, no final, a vitória será nossa, pois estamos sob Sua proteção. A luta pela fé não é uma batalha fácil, mas é uma batalha que já foi vencida por Cristo na cruz. Quando confiamos em Ele e nos entregamos completamente à Sua vontade, podemos ter a certeza de que estamos em boas mãos. Deus é aquele que nos fortalece, que nos capacita a resistir às tentações e às provações, e que sempre nos guia para o caminho da vitória. Em cada momento de fraqueza, Ele é nossa força. Em cada momento de incerteza, Ele é nossa certeza. Ele é o nosso refúgio e nossa fortaleza, e nele encontramos descanso. Os ataques do inimigo podem vir de diversas formas, através de palavras maliciosas, fofocas ou até mesmo ações que buscam nos prejudicar. No entanto, devemos lembrar que o Senhor é quem nos defende. Ele é o nosso escudo e a nossa proteção. As armas que o inimigo usa não têm poder sobre nós quando estamos escondidos sob as asas de Deus. Ele conhece o nosso coração e sabe tudo o que estamos enfrentando, e é Ele quem agirá em nosso favor, defendendo-nos de todo o mal. Portanto, não precisamos temer os ataques, pois Deus está conosco, e Ele é maior do que qualquer adversidade.
Em momentos de angústia, quando nos sentimos cercados por situações difíceis, devemos olhar para o Senhor, pois Ele é a nossa resposta. Em vez de nos concentrarmos no problema, devemos olhar para aquele que é capaz de resolvê-lo. Deus é o Deus da solução, da cura e da restauração. Ele pode transformar qualquer situação e trazer de volta a paz onde havia angústia, a alegria onde havia tristeza. Ao colocarmos nossos olhos em Deus, nossa fé é renovada, e temos a certeza de que Ele nos guiará pela melhor estrada, levando-nos de vitória em vitória. Quando as dificuldades surgem, é natural sentir-se inseguro, mas é exatamente nesses momentos que a nossa fé é testada e, ao mesmo tempo, fortalecida. Precisamos lembrar que nossa segurança não está nas circunstâncias ao nosso redor, mas no poder de Deus que age em nossas vidas. Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas, e uma das promessas mais lindas é que Ele jamais nos desamparará. Ele está sempre conosco, nos guiando, protegendo-nos e nos fortalecendo. Em momentos de incerteza, podemos descansar na certeza de que Deus tem um plano perfeito para as nossas vidas. Ele não nos deixa vagar sem direção, mas nos guia com amor e cuidado. Quando entregamos nossas preocupações a Ele, Ele as toma em suas mãos e nos dá a paz que precisamos para seguir em frente. Nossa confiança deve estar completamente em sua soberania, pois Ele sabe o que é melhor para nós e nos conduz pelo melhor caminho. A nossa parte é confiar, crer e descansar em sua providência. Portanto, mesmo diante das provações, devemos manter a nossa paz e confiança em Deus. Ele é o nosso amparo, a nossa proteção e a nossa segurança. Não importa o quão grandes sejam os desafios, podemos descansar na certeza de que Deus está no controle. Ele nunca permitirá que sejamos derrotados, porque Ele é o nosso defensor e nosso refúgio seguro. Quando permanecemos firmes em Sua palavra, Ele nos dá a vitória, e podemos olhar para frente com esperança e fé renovada, sabendo que, em Cristo, somos mais do que vencedores. Quando os inimigos se levantam, quando as vozes da inveja e do mal tentam nos atingir, é importante lembrar que não estamos sozinhos. Deus, o Senhor de toda a terra, é o nosso defensor. Ele está sempre ao nosso lado, pronto para nos proteger e nos resgatar de qualquer ataque. As palavras que tentam nos ferir, as ações que buscam nos derrubar, não têm poder sobre nós, porque nossa segurança está em Deus. Ele é o nosso escudo, a nossa fortaleza, e com Ele, nada pode nos abalar. É fácil se sentir sobrecarregado quando as adversidades parecem aumentar, mas em momentos como esses, é que devemos lembrar das palavras de Cristo: não temais, pois eu venci o mundo. Essas palavras são um lembrete de que, mesmo nos momentos mais difíceis, já temos a vitória em Cristo. Ele já triunfou sobre o mal, e, por meio dele, somos mais do que vencedores. O inimigo pode tentar nos desanimar, mas não tem autoridade sobre aqueles que estão em Cristo. O nosso Senhor é maior do que qualquer adversidade que possamos enfrentar. Quando nos concentramos nas promessas de Deus, nossa fé se fortalece, e a paz que vem de Sua presença invade o nosso coração. Ele nos chama a confiar, a descansar, a não temer. Ele conhece nossas fraquezas, nossas lutas e nossas dores, e é Ele quem nos sustenta. Nada pode nos separar do seu amor, e isso nos dá a coragem necessária para seguir em frente, sabendo que Ele está conosco em cada passo. Não importa quão grande seja o desafio, Deus é maior, e Ele nos guiará à vitória. Cada momento de provação é uma oportunidade de crescimento espiritual. À medida que passamos por dificuldades, somos moldados mais à imagem de Cristo. A paciência é cultivada, a confiança em Deus é fortalecida, e a fé se torna mais firme. Por mais difícil que seja o caminho, podemos ter a certeza de que Deus está nos preparando para algo maior. Ele tem um plano perfeito para cada um de nós, e, mesmo nas dificuldades, Ele está trabalhando em nosso favor. Nada é em vão diante de Deus. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, permaneça em nossos corações, nos fortalecendo a cada dia. Que, mesmo diante das adversidades e desafios, possamos sempre confiar que o Senhor está conosco, nos guiando, protegendo e nos abençoando. Em Sua fidelidade, encontramos força, consolo e a certeza de que em Cristo somos mais do que vencedores. Que a cada dia possamos viver na confiança de que Ele é nossa rocha, nossa fortaleza e nosso Salvador. Se essa oração tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar essa bênção com as pessoas que você ama, para que mais vidas sejam alcançadas por esta palavra de fé e esperança.
E não pare por aqui. Confira os 2 vídeos que aparecem na tela e se permita ser abençoado por mais orações poderosas que podem renovar sua fé e trazer a paz que você tanto busca. Que Deus te abençoe grandemente e te conceda um dia cheio de sua paz e presença. Até a próxima oração.